como a gente tem pouca água, não pode trazer para cá a empresa que é grande consumidora de água. Lá para a Suape estão chegando várias empresas que vão para a refinaria, é um exemplo. Refinaria precisa de muita água, né? E você tem déficit de água, então tem que se planejar também o desenvolvimento econômico, entendendo o que você tem de infraestrutura. Não há esse planejamento, as coisas são feitas no improviso, são feitas... eu estava no Ceará agora, recentemente, no dia que a prefeita rejeitou a instalação de um estaleiro lá em Fortaleza. Ela rejeitou por quê? Porque o plano... Não, ela rejeitou porque o plano de desenvolvimento da Orla de Fortaleza foi pensado priorizando o turismo. Se você instala um estaleiro ali, você acaba com todo o planejamento que foi pensado para a cidade. E a prefeita teve coragem de dizer, não, estaleiro aqui não tem nada a ver com o nosso plano. Então, Pernambuco precisa desenvolver em torno das suas vocações. É importante saber quais são os eixos, onde é que a gente vai querer ser líder, né, nessa nova economia, e saber o que é que a gente tem de deficiência para poder não trazer para cá coisas que vão acabar aumentando as nossas deficiências. Se a gente tem problema de água, tem que economizar água, tem que garantir que os novos projetos que cheguem aqui não deteriorem ainda mais as nascentes. Eu tive uma reunião essa semana com o Fórum Socioambiental de Aldeia e vi que a comunidade lá está se mobilizando para proteger aquela região que tem 36 nascentes. A barragem de Botafogo é toda alimentada por aquelas nascentes ali que atende toda a região norte da região metropolitana, toda a área norte da região metropolitana, e o governo não tem um plano para aquela região. O povo são as pessoas que estão se mobilizando para tentar salvar o que resta da Mata Atlântica e o que resta dos mananciais. Então, é importante o planejamento governamental nesse sentido. E aí, Calazans, a questão da burocracia, a questão das instituições, isso se define na hora que você define uma política estratégica para essa área. Na hora que você define claramente um conjunto de políticas, as prioridades, detecta as principais demandas e apresenta um conjunto de ações para atender essas demandas, aí você adapta, ajusta, né, as instituições para que elas fiquem adequadas ao que você definiu como eixo estratégico. Vamos voltar aqui com os representantes das organizações não governamentais, fazendo perguntas para o candidato Sérgio Xavier, candidato ao governo do estado pelo Partido Verde. Antes, lembrando que daqui a pouco nós vamos ter a rodada de perguntas com os estudantes universitários da Faculdade Joaquim Nabuco, daqui a pouquinho, portanto. Vou começar agora de cá para lá, né? Vou começar por você, Irã. Vamos lá, sua segunda pergunta. Candidato, eu percebo que existem muitas promessas, muitas propostas em todos os governadores. Mas o senhor tem algum projeto para ajudar e incentivar as ONGs, os centros sociais, as associações, onde esse centro e associação de moradores é que sabe realmente o problema da comunidade. E a gente está desamparado pelo governo. A minha entidade, eu tenho só um projeto do Condaco, e um projeto de reforço escolar que está servindo para a comunidade, onde um professor em sala de aula não consegue ensinar um menino a fazer uma conta, dividir. E no reforço que a gente dá lá na associação, a mãe da criança foi lá me agradecer, porque no reforço que a associação dá, o menino aprendeu. Então, vocês têm que olhar um pouco mais para as entidades, que elas realmente que sabem os problemas da comunidade. Você tem algum projeto? Sim, Irã, uma das coisas fundamentais para que o governo funcione bem é você ter o controle social das atividades. A nossa proposta é que você tenha um governo que descentralize esse controle social, né? Você tem hoje, por exemplo, o Conselho Estadual de diversos temas e diversas atividades, aí, diversas áreas, né, de interesse social, mas não se espalha pela estrutura governamental esse controle, ele fica centralizado. A nossa proposta é que, para você tornar o governo eficiente, é importante que em cada escola, por exemplo, você tenha lá um conselho local que acompanhe, que em cada serviço público você tenha lá conselhos pontuais locais acompanhando, e aí é onde entram as entidades. A nossa proposta é profissionalizar esse sistema, organizar, estruturar, porque se depender só de voluntário fica capenga, né? E você usar aquelas instituições que são qualificadas, que são preparadas, que tem gente séria, né? Fazer um conjunto de critérios e ter um convênio, uma parceria com essas instituições. Aí você faz duas coisas ao mesmo tempo. Você fortalece essas instituições que estão ali fazendo um trabalho fundamental que o governo não consegue fazer, e essa instituição passa a ajudar o governo a fiscalizar, a orientar, a dar sugestão para que os serviços locais funcionem bem.
Por que é que o governo não faz isso? Porque, infelizmente, a nossa política está totalmente dependendo das barganhas, dos apadrinhamentos, né, dessas coisas que são muito negativas e que atrapalham uma gestão eficiente. O Partido Verde é um partido livre, independente, a gente não tem, inclusive, nem coligações nessa campanha. Se a gente ganhar as eleições, a gente vai governar convidando as pessoas mais preparadas, né? A Marina Silva, nossa candidata a presidente, tem dito que se ela for eleita presidente da República, ela vai chamar quem há de melhor na sociedade em cada setor. Pode ser de um partido, pode ser de uma ONG, pode ser de uma empresa, pode ser de onde for, de uma universidade, mas ela vai selecionar e vai buscar as pessoas não pelo compromisso que elas têm com o partido, ou com isso ou com aquilo, ou não porque foi indicada por fulano ou beltrano, mas porque ela é competente e pode ajudar. O Brasil tem dinheiro, o Brasil tem condições, o Brasil tem potencialidades e não está usando isso porque a máquina pública está podre, a máquina pública está corrupta e quando você vê um montão de partido, né, se associando em torno de quem vai ganhar as eleições, você vê que a coisa vai piorar, porque você tem uma situação onde, eu não sei nem onde é que o vencedor dessas eleições vai botar tanta gente que está se pendurando querendo poder, querendo espaço. Se perguntar ao candidato que está com 15 partidos aí coligados, certamente ele nem sabe o nome dos presidentes dos partidos, nem o nome nem dos partidos que estão coligados. Então a gente acha que tem que ser um governo eficiente, enxuto e fazer parceria direta com a sociedade civil, e aí entram as ONGs, e eu sei que tem muita ONG que faz um trabalho heróico nesse país. Ivanete, sua pergunta, Ivanete. A escola pública é um lugar onde deveria ser prazeroso e um lugar que tivesse um incentivo para as crianças e também as mães, né, os educadores, tivessem uma melhor segurança, né, tivesse uma boa segurança mesmo, onde deixasse seus filhos, os professores também. E a gente sabe que isso não acontece. As salas são superlotadas, né, inicia o ano superlotadas, termina o ano com a grande evasão. Aí, assim, a minha pergunta é, o que o senhor pretende fazer para controlar melhor, organizar melhor as escolas públicas do nosso estado? Olha, Ivanete, tem candidato prometendo que vai dar um notebook, né, um iPad, eu não sei nem qual é o nome daquele equipamento que tem candidato prometendo, enquanto as escolas estão caindo aos pedaços e estão sendo locais extremamente desagradáveis. A nossa proposta é trazer um grupo de arquitetos pernambucanos para fazer um projeto que seja barato, agradável e objetivo, para que a gente melhore as condições das escolas, seja um lugar... Vocês já devem ter visto em muitos lugares situações simples, mas que são agradáveis. Eu já fui em muitas casinhas simples, mas que são agradáveis, porque foi feita com projeto, foi feita com planejamento. Então, a nossa ideia seria fazer um mutirão para tornar as nossas escolas mais agradáveis, com um grupo de arquitetos, e aí você criar um ambiente onde as crianças chegam ali e se sentem bem. Segundo, você tem em toda escola um centro de conhecimento, que é uma biblioteca com acesso à internet. Em vez de dar um notebook para uma parte dos alunos e outra não receber nada, não ter nada, a gente garantir que em toda escola tenha uma biblioteca, tenha orientadores ali na biblioteca e tenha um conjunto de computadores com acesso à internet para a criança não ficar na lan house, que muitas vezes não é um ambiente muito adequado para adolescente. Ficar ali na escola, mas usando games, usando o que as crianças gostam de fazer, mas no ambiente da escola, com orientação, né? Ter também no ambiente da escola atividade esportiva. E não precisa, e tem um conceito da Ivanete, da educação integral, que Marina Silva tem dito. Não é escola integral, não é escola de tempo integral, é educação em tempo integral. O que é isso? É você... Não dá para a criança ficar o dia inteiro na escola, porque a escola não tem estrutura ainda, e a gente não pode sonhar que as 1.000 e tantas escolas vão se adaptar rapidamente. A gente vai melhorar as condições, vai deixar elas mais agradáveis e vai fazer um planejamento para que de manhã a criança fique na escola e à tarde possa fazer uma visita a uma comunidade, possa fazer uma atividade em parceria com uma empresa, visitar uma empresa, em parceria com uma ONG, que vai explicar como é que funciona ou seja, você pode ocupar o tempo, né, dos alunos, das crianças, conhecendo coisas que estão perto delas e muitas vezes elas não sabem, valorizando o que está no entorno, valorizando os recursos naturais, inclusive, que estão ali nas proximidades, conhecendo os problemas da comunidade e se envolvendo nas soluções. Esse é o tipo de educação que a gente propõe e que não é nada do outro mundo.
Não estou falando aqui coisas que precisam de milhões, pelo contrário, dá para fazer com pouco recurso e dá para a gente inovar e sair dessa situação que a gente está na educação. Mais uma pergunta dos representantes das organizações não governamentais, agora é a vez aqui da Joanita Gonçalves, do Centro de Apoio às Comunidades Carentes, o CAC. Boa noite. Nenhum candidato defende a criação de um plano de ensino para crianças de 0 a 7 anos no nosso estado. O senhor pretende fazer algo para mudar essa realidade? Sim, Joanita. Na primeira pergunta que você me fez, eu até falei disso, que de 0 a 5 anos, né, nos primeiros anos é que a criança se forma, né? Então é importante dar uma atenção especial nesse período. Nos países desenvolvidos, as creches já são equipadas até com computador. A criança de 3 anos está lá brincando com o computador, está começando a fazer uma série de atividades usando novas tecnologias, treinando as habilidades, treinando uma série de aspectos que são fundamentais, né? Aspectos motor, aspecto de percepção, de visão do mundo, de entendimento das coisas. Então, eu acho que para que o Brasil avance, a gente precisa levar a educação a sério. E levar a sério é você fazer exatamente isso, é você ter creches que não sejam um depósito de criança, que a criança fica ali e mal tem alguém olhando para ela, né? Só olha quando alguma chora, senão está lá quieta. A gente tem que ter realmente um investimento. E aí é muito mais barato, sai muito mais barato fazer isso, porque você não vai ter mais problema depois. Você investe ali, aquela criança começa a ter interesse por estudar, interesse pelo conhecimento, já começa a ter percepções diferentes, começa a exigir coisas melhores, né? E com certeza vai entrar num rumo diferente. E aí, em 10 anos, em 15 anos, o Brasil começa a sair dessa situação que está. O problema é que os governos não pensam assim, não pensam estrategicamente. Faz uma conta imediata. Olha quanto é que tem no orçamento e diz, não, faz isso. E a conta não é essa. Você tem que dizer, bom, eu quero ter isso aqui como grande prioridade. O que é que eu preciso? Preciso de 500 bilhões. Ok, então vamos buscar os 500 bilhões do Banco Mundial, onde seja, e vamos fazer o planejamento para pagar isso em 50, 100 anos. Mas daqui para lá você vai ter como pagar isso, porque essas crianças todas vão entrar no outro patamar, o país vai ficar muito mais produtivo, você vai ter muito mais inteligência agregada na sociedade e não vai ter mais exclusão, e não vai gastar para cuidar de saúde, violência, de tantas outras coisas que tiram muito do orçamento hoje. Então, é uma conta muito fácil, né, de entender que é um investimento positivo. Muito bem, a gente agradece aqui a participação das organizações não governamentais, né, dos representantes das organizações não governamentais que participaram desta sabatina aqui, né, com o candidato do PV ao governo do estado, Sérgio Xavier. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos ter a continuidade das perguntas dos jornalistas convidados e, a seguir, os estudantes universitários. Sai daí não, já já a gente volta.